A União Europeia, a partir de setembro, não vai mais importar carnes do Brasil. Isso é uma medida bastante preocupante, né? Algo que acendeu um alerta nas autoridades brasileiras. Meu nome é Pedro Lima, esse é o seu canal de política e economia e eu vou te explicar aqui o que está ocorrendo. Vamos lá, pessoal. O que está ocorrendo é justamente o seguinte, né? A União Europeia falou que o Brasil não enviou informações necessárias, as informações que eles queriam, sobre medidas sanitárias, principalmente envolvendo aí os antimicrobianos, que essas carnes que eles falam são voltadas para as carnes bovinas, de frango e de peixe. E ele falou sobre essa questão dos antimicrobianos usados aí principalmente em animais. Vou explicar um pouco aqui o que é esses antimicrobianos e depois a gente vai ver a relação comercial de ambos os blocos, né? Do Brasil, aqui dos países do Mercosul, e a União Europeia. Mas vamos ver aqui principalmente aqui o Brasil e o bloco europeu. Então, esses antimicrobianos, os que são? Eles são usados aí para o desenvolvimento do animal. Só que eles também são usados para combater ou controlar bactérias e fungos e outros micro-organismos que causam doenças aos animais. Só que tem um problema. Quando eles são usados em excesso ou forma inadequada, aqui fala que essas bactérias elas podem acabar ficando mais resistentes, né? Fala que podem favorecer o surgimento de micro-organismos resistentes. Essas bactérias resistentes elas podem se espalhar para os seres humanos por meio dos alimentos, do contato com os animais ou do ambiente. Como consequência, algumas infecções em pessoas podem se tornar mais difíceis de tratar, pois certos antibióticos passam a ter menos efeitos ou deixam de funcionamento adequado. Então, quando a União Europeia fala sobre esses antimicrobianos, ela está falando sobre uma questão de saúde pública. Né, pode ter um problema na saúde pública se o Brasil... Não é que o Brasil não cuide dessas questões, mas é porque o Brasil não enviou informações necessárias para eles. Então, por isso que eles querem essas informações necessárias, que é justamente para que eles vejam que o Brasil está seguindo todas essas medidas e que não venha a ter um problema na saúde pública, né, e nem um aumento aí no preço dos remédios. Então, essa é a questão principal. Essa questão dos antimicrobianos. A gente sabe que o Brasil exporta muito para lá e para mais de 170 países, carne bovina, de frango, peixe, cavalo. Então o Brasil, como ele exporta mais de 170 países, é claro que o Brasil segue aí, né, um certo tipo de política para se adequar com mais de 170 países. Acontece que os países da União Europeia, eles quiseram algumas informações necessárias sobre algumas medidas. A princípio, quando eu vi isso, eu pensava que era justamente sobre a União Europeia tá querendo tomar medidas protecionistas para as pessoas que trabalham no agro local. Porque a gente sabe que antes deles fecharem um acordo de livre comércio, estava tendo uma série de manifestações dos agricultores, das pessoas que trabalham lá no agro do bloco dos europeus, com medo dessa concorrência com o Brasil, com medo desse acordo de livre comércio acabar prejudicando eles. Então eu pensava que isso fosse uma pressão dos agricultores lá, das pessoas que trabalham no agro lá dos europeus. Mas não, realmente é sobre essa medida dos antimicrobianos, porque as autoridades lá da União Europeia falou que se o Brasil revesse essas questões, ele pode voltar a exportar novamente para os europeus, e as autoridades brasileiras já estão atrás, né, de regular essa situação. Então aqui são alguns antimicrobianos que são proibidos, outros que são proibidos, às vezes não é nem os antimicrobianos em si, mas sim o excesso dessas substâncias. E aqui a relação de mercado. Por que a gente não pode perder esse mercado com os europeus? Porque a gente vê que no ano passado, pessoal, o Brasil exportou mais de 1,8 bilhões de dólares de carnes para o bloco. Foi o quarto maior destino da carne bovina brasileira e o oitavo principal destino da carne de frango. Então a gente tem um negócio aí bilionário com os europeus. E aqui é uma das frases, né, uma das falas de uma das pessoas responsável pela agricultura de lá,
falou que os nossos agricultores seguem algum dos padrões de saúde de antimicrobianos mais rigorosos do mundo. Portanto, é legítimo que os produtos importados estejam sujeitos aos mesmos requisitos. A decisão tomada demonstra que o sistema europeu de controle funciona. Então, claro, o Brasil revendo essas medidas, o Brasil pode sim voltar a exportar para os europeus. E a gente vê que isso não é um problema com o Mercosul em si, porque a Argentina e o Paraguai continuam a exportar novamente, normalmente a carne aí para os europeus.